e Nirvana, com Samuel, Fernando e Bruna. Episódio 8: Os Discursos do Goenka. Dia 3: Sabedoria. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo, os nossos 4 ou 5 ouvintes. Vamos aí para o episódio 8, né, do Nirvana, e o terceiro episódio da série dos Discourse Vídeos do Goenka. Terceiro dia, continua, né, a prática do Anapana, pensando no que acontece, né, no treinamento aí do terceiro dia, só que tentando reduzir, né, a área de atenção. Se eu não me engano, terceiro dia a gente já começa a focar principalmente nas sensações na área aqui do bigode, não somente na questão do ar, da respiração, mas também das sensações. E isso é uma introdução muito boa para o Vipassana, que a gente vai falar mais, que vai ser ensinado, né, no dia 4, no próximo episódio. Então, o dia 3 começa a dar uma introdução já, né, do Vipassana, em termos de teoria, mas na prática só começa no dia 4. Lembrando que o Sila, moralidade, são os 5 preceitos que a gente segue ali durante o curso. Questão não roubar, não matar, não usar intoxicante, não ter não ter atividade sexual, na verdade, né, durante o curso. E E então a gente desenvolve o samadhi, né, a concentração, com o anapana, que são essa técnica de concentrar nossa atenção nessa região triangular do nariz e do bigode. E o discurso, o vídeo, né, do dia 3 começa já a falar sobre isso. Por que que só isso não é o suficiente? Porque ainda assim, por mais que a gente tenha uma moralidade boa e uma concentração boa, não necessariamente a gente consegue erradicar o nosso sofrimento por si só. Fica faltando alguma coisa. E essa coisa seria o panha, a sabedoria, que é desenvolvida com o Vipassana. E aqui eu já começo, passo a bola primeiro aí para você, Samuel. Dá o bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal Sim, e olá, trazer olá a mais algum toda. ponto. Exatamente, olá a toda a gente. Para já, explicaste muito bem, fizeste um bom recap do que já falámos. Nunca esquecer estes 3 elementos essenciais ahm, nesta filosofia do Dhamma, que é o Shila, o Samadhi e o Panha. Até agora, como disseste, já começámos a investigar um pouco mais e a entrar dentro do mundo do Shila e do Samadhi. Falta então Panha, essa sabedoria. E portanto é a partir deste dia que começamos um pouco mais a refletir sobre esse aspecto. E o Goenka começa logo por nos falar de alguns pontos específicos dentro do Panha, que são essenciais, e desde logo um deles é ter o pensamento correto. Portanto, há vários pontos, como ter o pensamento correto, a visão correta, a compreensão correta das coisas também, sendo que o primeiro é o tal ter o pensamento correto. O que é que ele quer dizer com isto? Ele diz que a meditação, a Vipassana, ajuda bastante neste aspecto, porque imaginemos, e de uma forma mesmo prática, imaginemos que estamos irritados com algo, estamos chateados com algo e vamos meditar. Ao meditar, e ao tentar nos focar simplesmente na respiração, a intensidade desses pensamentos negativos vai se diluindo. E isto é algo que é compreensível, conseguimos compreender que a meditação ajuda bastante nessa, nesse acalmar da mente. E, portanto, aqui este é o primeiro ponto para começar a ter um pensamento correto. Um, a partir daí avançamos depois para a visão correta, mas não sei se tens algum ponto ainda aqui a dar ou se Eu acho já que avancei a mais, rápido demais. eu acho que só um parênteses é uma parte de introdução por que que o Vipassana aí é interessante, porque por mais que a gente observe a respiração e o Anapana,
e tente anular esses pensamentos negativos, a princípio a gente só está direcionando a nossa atenção para uma outra coisa e colocando esses pensamentos negativos para o inconsciente, para debaixo do tapete. E aí que é a abertura para ter o treinamento com o Vipassana, dar um passo adiante. Mas aí eu tenho uma pergunta para você, uma reflexão também, na Hum, verdade. O próprio Anapana, através da respiração, a gente consegue observar o nosso estado mental e observar essa alteração da respiração com equanimidade. Isso por si só já não consegue trazer um, um benefício de conseguir acalmar e equanimizar a sensação que está envolvida? Ou você acha que realmente precisa também do Vipassana e observar outras sensações do corpo? por acaso essa é uma muito boa questão. Vou só fazer então mais uma vez um recap só para as pessoas que se calhar não meditam e não sabem a diferença. Vamos colocar, e se discordares, diz-me, ou se tiveres outra forma de dizer, diz, mas Hum, Anapana, foco na respiração, Vipassana, mais foco nas sensações, portanto é o degrau acima, mas a diferença das duas meditações tem muito mais do que isto, mas Anapana, hum, foco na respiração, Vipassana, foco nas sensações do corpo. E por acaso, agora que diz isso, eu acho que sim, acredito que sim. Acredito que alguém que apenas faça Anapana, alguém que apenas se concentre na respiração, no inspirar, no expirar, certamente que terá alguns benefícios. Agora a questão é, e segundo esta metodologia que estamos a falar, o Vipassana é de facto o estado acima, o degrau acima, e eu consigo compreender o porquê. Mas a verdade é que para um ser normal que apenas faça Anapana, eu consigo ver muitos benefícios e dá-me a sensação de que alguém que apenas medite Anapana todos os dias, por exemplo, apenas focado na respiração, consiga de facto ver melhorias nesse sentido. sim. Eu acho que o que acontece, aí dando a minha opinião, me autorrespondendo, realmente o Anapana é uma, é uma metodologia de meditação bem simples e bem poderosa ao mesmo tempo, é a minha opinião. Só que o que que eu vejo? Às vezes a gente consegue observar a respiração, consegue acalmar ela, e se a gente olha só para a respiração e para essa região, a gente pode dar a impressão que está tudo bem, mas às vezes tem sensações mais sutis no corpo que, se a gente não observar, a gente está acabando deixando pensamentos negativos, alguma compreensão negativa para debaixo do tapete. Então acaba que é uma complementariedade interessante. Eu acho que o Anapana também tem essa característica de conseguir observar o seu estado mental, mas é mais limitada, literalmente e mentalmente, né? Mais limitada nessa área e também mentalmente. Quando você observa o corpo inteiro, você observa a mente inteira, de fato. Então, acho que realmente faz sentido dar esse passo adicional e mais profundo, que é o Vipassana, que é a sabedoria. Sim, exatamente, acho que é precisamente isso. Acho que o Anapana é um primeiro step, um primeiro degrau, e depois o Vipassana acho que é muito mais holístico, muito mais completo, tem uma visão muito mais completa. Por isso, sim, concordo. Ainda assim, lá está, para quem só se explora um pouco mais pelo Anapana, também já tenho a certeza que irá conseguir ver, ver bastantes.
benefícios, até porque, como disseste, é muito simples, muito fácil. Fácil, entre aspas, óbvio que há sempre algum degrau de esforço, né, que se tem que colocar, mas de facto a meditação Vipassana inclui um esforço adicional bastante superior ao do Anapana, diria. Certo, correto. E aí, até complementando, né, você chegou a comentar já a questão do pensamento correto e da compreensão correta, que ali no caminho óctuplo do budismo, a gente chegou a comentar dos seis anteriores, que são abordados através do Sila, né, os cinco preceitos, e do Samadhi, que é o Anapana, concentração, e ficou faltando esses dois, né, digamos assim, que é treinado, digamos assim, através do Vipassana. Então a gente já começa a abordar essa teoria aqui, e questão dos pensamentos corretos, né? E aí a gente, ao estar atento às sensações do corpo, não só a respiração aqui do Anapana, a gente consegue observar, opa, tem uma sensação negativa aqui que eu não quero alimentar, e veio por causa de um pensamento negativo. Então, deixa eu filtrar, assimilar isso e ter pensamentos mais positivos, mais benéficos, né, para mim mesmo e para todo mundo. E a questão da compreensão correta também, da visão correta, da realidade como ela é, e não de como a gente gostaria que fosse. E aí já dá uma introdução do que é o Vipassana em termos de controlar os nossos desejos, em vez de sermos controlados por eles. E vem a questão também da aceitação, né? Aceitar a realidade como ela é, em vez de a gente lutar, querer diferente, apesar de que acho que tudo nisso tem aquele meio termo, né? Acho que tudo que está no nosso controle e que é benefício para a gente e para os outros, não tem o porquê a gente não desejar e buscar fazer que essa melhoria aconteça de forma equânime, digamos assim. Enquanto ela não acontece, a gente equilibradamente, a gente busca por uma solução benéfica. Mas só queria trazer essa introdução aí desses dois últimos temas aí do caminho óctulo, que é o pensamento correto e compreensão correta, certo? Exatamente, e acho que começa a ser aqui nestes pequenos pontos, e eu agora imaginando-me retrospectivamente quando estava a fazer o curso, lá em Bodh Gaya, na Índia, eu acho que começam a ser nestes pequenos pontos que talvez o professor Goenka me começa a convencer, me começa a ganhar, e começo a gostar bem mais deste curso, desta experiência, desta realidade, que é precisamente quando ele começa a falar desta, por exemplo, da compreensão correta das coisas, ou seja, ver o mundo como ele é na realidade. E aqui começas a entrar num ponto que se calhar deixamos para um bocadinho mais lá para a frente neste episódio, mas começas a falar um pouco do ponto da desconstrução do tal ego, do eu, porque se tu queres começar a ver as coisas como elas são, tens que deixar um pouco de ti ir, de certa forma. E aí também, e antes de ir a esse ponto, podemos continuar falando então dos três tipos ou fases do Panha que o professor Goenka fala neste discurso, e que são, Uhum. primeiro, a sabedoria dos outros, através dos outros, depois, o desenvolvimento dessa mesma sabedoria a um nível intelectual, e por último, o desenvolver esta sabedoria através da experiência, experienciar esta sabedoria. Certo. Em Portanto, relação a isso, diz, desculpa te interromper, diz. mas só para dar um passo anterior, que eu acho que aliás, é relacionado. Mas, por exemplo, essa questão do
em relação a essa relação entre a moralidade, sila, concentração, samadhi, e sabedoria, panha. Você vê, ele fala muito, né, que é como os três são muito interconectados. Você Hum. precisa dos três bem fortes para progredir no caminho, digamos assim. Você acha que você concorda com isso? Primeira pergunta. Ou seja, tu precisas fundamentalmente destes três interligados: moralidade, hum, a mestria da mente e a sabedoria, a concentração. É, Portanto, moralidade, concentração e sabedoria para atingires uma iluminação. Desde logo, nós falamos deste goal final, deste objetivo final que é a iluminação, que é um objetivo sempre altamente difícil, mas podemos vê-lo de outro prisma, em vez de falarmos de simplesmente tentar atingir esse objetivo final, podemos falar do caminho para chegar lá, ao menos estar no caminho certo para lá chegar. E se virmos hum, desse sentido, será que precisamos destes três pontos para lá chegar? Portanto, moralidade faz sentido, faz-me. Concentração faz-me sentido, faz-me. Sabedoria faz-me sentido, faz-me. Portanto, sem dúvida que sim, estes três elementos interligados fazem sentido sim, contudo, temos que olhar para o seguinte aspecto, que é toda esta filosofia foi construída dentro destes três conceitos, em volta destes três conceitos. Há muitos outros pequenos conceitos que se ligam entre eles, mas no fundo o que eu quero dizer aqui é que esta é uma metodologia que para a qual eu olho e digo, sim senhor, concordo, faz-me sentido, mas poderia haver mil e uma outra formas de dizer estas coisas com outros conceitos que também poderiam fazer sentido, percebes? Eu não hum, vejo isto como a realidade única, específica que pode resultar para ir lá, mas consigo compreender que talvez se tu me chegasses com outros 4 ou 6 ou 22 conceitos que também fizessem sentido, talvez também pudesse fazer sentido para o caminho, percebes? Portanto, é uhum, difícil eu responder à tua pergunta. Tu perguntas-me, faz-me sentido? Eu digo sim, faz-me sentido. E se a gente perguntar a qualquer pessoa, claro que um caminho de moralidade, de sabedoria e de concentração são três palavras que fazem sentido a qualquer pessoa, correto? Hum, sim. Agora, se são as três únicas, eu não sei, pode haver muito mais outras palavras e conceitos que se calhar façam sentido. Eu não te Você consigo. consegue ver alguma palavra, algum conceito que pode ser complementar ou até mesmo hum, substituir algum desses três? A primeira palavra que me veio à cabeça é compaixão, mas também é uma palavra que neste próprio curso falamos muito mais para a frente. Uhum. Sim, Hum, mas não sei, tu vês alguma é. outra palavra? Não, sim, é interessante, porque realmente coloca-se esses três como base, né, da meditação e você levantou uma coisa que eu não estava pensando. Às vezes tem novos conceitos, novas bases que pode ser valioso no desenvolvimento aí do progresso da meditação. Compaixão é uma Exato. delas. Sim, Sim, no fundo esta filosofia é construída tendo estes três conceitos como base e parece uma base muito sólida, mas se calhar há outros materiais, fazendo aqui sim. uma analogia com construir uma casa, talvez haja outros materiais que nós não usamos, mas que também sejam igualmente válidos para fazer uma boa casa. Não, é sensacional. Acho que faz muito sentido, sim, e faz a gente também abrir a cabeça, assim, não ficar só focado na caixinha do que é ensinado Exato. no Vipassana. E eu acho que o Vipassana tem muito essa questão do budi a origem do budismo Theravada, que é mais um veículo único que o pessoal fala do budismo, que é cada um por si buscando a sua iluminação
enquanto tem o budismo Mahayana, o Vajrayana, inclusive do Dalai Lama, né, o tibetano, que é mais preocupado e foca mais nessa questão da compaixão. Então, se olhar o tibetano, o Mahayana, compaixão talvez estaria ali no meio da base, já desde o início, começando por compaixão. Então, é interessante essa questão. Agora, voltando um pouco mais da onde que eu quero chegar com essas perguntas. Por exemplo, existem casos de monges que, tanto em qualquer religião, tem casos de abusos sexuais, de abuso de poder, e indiscutivelmente há casos de monges que fizeram ações moralmente erradas, mas que indiscutivelmente eles têm um progresso de samadhi, panha, de concentração e de sabedoria bem elevados. E aí fica essa questão, né? Será que o Sila, moralidade, é realmente essencial para conseguir ter um progresso em concentração e sabedoria? Eu acho que é até meio contraditório, né? Falar que alguém que comprometeu com a moralidade tem algum progresso com sabedoria. Mas usando a sabedoria em termos práticos, como ter a sabedoria da impermanência das coisas, da ilusão do não-eu, da, das sensações, do impermanência do corpo, e tendo esses termos práticos. Isso mostra, assim, eu estou trazendo exemplos de que talvez não seja tão necessário assim, tão, tão ligados assim um com o outro. Eu acho que talvez é possível progredir, de certa maneira, em concentração e na prática da meditação, mesmo tendo a moralidade meio que balanceada. Isso Sim, eu pego eu até de um exemplo de um podcast do Sam Harris, que ele cita exemplos, né, de monges que realmente têm realizações em termos meditativos, mas que quebraram a moralidade. Então é meio contraditório com essa questão dos três firmes, né? sim, é uma boa questão. Eu acho que primeiro temos que ter em atenção que se calhar desde o início pode haver pontos na moralidade budista com o qual nem sequer todos concordamos e que não vai com a nossa própria moralidade. Há alguns que totalmente estamos de acordo, outros se calhar são mais dúbios. Nós havemos de ter uma discussão sobre isto, mas no episódio passado, não sei se te lembras, falámos Uhum. brevemente sobre o comer carne ou comer plantas. Se isso, será que isso faz a diferença para poderes atingir a iluminação? Se comes carne, quando havia Uhum. aqueles monges e aquelas pessoas no Tibete que se calhar precisam mesmo da carne de animais para sobreviver, será que só por causa disso já não conseguiram atingir a iluminação? Se calhar não. Portanto, desde logo, essa questão da moralidade acaba por ser subjetiva e que foi alguém que criou e disse: Olha, é assim, tens que seguir assim. E foi há milhares de anos atrás. E a moralidade humana, se calhar, pode mudar. Ainda assim, É, exatamente. Ainda assim, por exemplo, falaste desse caso de monges que, se calhar, fazem coisas que não deviam e que, se calhar, para todo o ser humano normal é algo que é condenável, é algo que é moralmente bastante condenável. Nesse caso, para mim parece-me sim que tu podes muito bem avançar no Vipassana e progredir sem o fator moralidade, mas vais estar sempre longe da real iluminação. Um ser iluminado é um ser bom,
é um ser bondoso, é um ser cheio de amor e compaixão no seu coração. E essa Uhum. pessoa pode ter momentos iluminados, pode ter momentos meditativos de alto nível, mas nunca verdadeiramente será uma pessoa iluminada porque não é uma boa pessoa, percebes? E por isso Sim, a moralidade é altamente importante para a iluminação verdadeira, que acho que passará sempre por ser uma pessoa cheia de apenas amor e compaixão no seu coração. Mas concordo quando concordo. dizes que pode chegar a altos níveis sem moralidade, concordo, mas nunca, Sim, nunca chegará lá, sim, percebes? entendi. Concordo, concordo com isso também. Acho que dá para chegar a níveis profundos, meditativos, realizações, insights, mas não o máximo, digamos assim, porque se não, se não tem o coração cheio de compaixão e amor, não faz sentido, tá? Não é o caminho. Exato, no fundo é só E uma camuflagem, parece que é iluminado, mas não é. é, e é engraçado que normalmente quem está monges que meditam por anos e anos e faz alguma atitude moralmente incorreta, para mim, ele está bem consciente de que é incorreto, o que é mais agravante ainda, talvez, porque Talvez muitas sim, pessoas fazem coisas erradas inconscientemente, e aí eles fazem conscientemente, o que talvez é mais agravante. Mas dando um passo mais atrás, existe algum outro animal que tem algum conceito de moralidade no dia a dia? Ou isso é Hum, exclusivo do ser humano? hum, não sei, eu acho que moralidade é um conceito humano, não é? Hum, Não, que é esse conceito humano. O que que eu quero chegar nisso? Por mais que seja uma coisa positiva, querendo ou não, é uma ficção. é um construto social, é um construto humano. Exato. E as histórias que a gente acredita e que a gente conta muda com o tempo. E, consequentemente, a moralidade também muda com o tempo, com o lugar, com a cultura, de pessoa para pessoa. Então, acaba que começa a chegar um campo ali meio cinzento que gera mais possibilidade de conflito. O que é moral para mim pode não ser moral para você e vice-versa. Começa a ser mais e pode mudar, né? Tudo é impermanente, né? O que é moral para mim hoje, a partir de amanhã, pode ser imoral e vice-versa. Exatamente. Só colocar algumas reflexões aqui, né? E Sim, colocar mas sim, sim, eu só ia dizer que lá está, depois eu acho que algo muito bonito do budismo mais original, vá, colocando assim, é, uhum, é lá está, há o tal foco de não existe um salvador, tu és o teu próprio salvador, tu é que depois constróis o teu próprio caminho, por isso. Ok, uhum, que neste curso de meditação de 10 dias nos dão os conceitos morais, por exemplo, já que estamos a falar de conceitos morais. Mas vamos imaginar que eu tenho alguma condição alimentar especial e que preciso de comer carne. Vamos imaginar este exemplo. Então, nesse sentido, eu estaria automaticamente excluído de poder atingir a iluminação, o que não faz sentido. Um, por isso, acho que este fator da moralidade pode ter sempre alguns condicionantes que é uma boa linha orientadora, mas em última instância o caminho é teu e é pessoal. Por sim, isso, eu acho que eu propriamente podemos aqui discutir, fazer o exercício intelectual, como ele fala muitas vezes, de o que é moral ou imoral, no sentido de tentarmos perceber o que é moral para nós e para a humanidade e o que é que deve ser, mais do que propriamente seguir cegamente a moralidade imposta por estas regras. Por isso, uhum.
usando esse caso específico, vamos imaginar que eu tenho uma condição alimentar e que preciso mesmo de comer carne, eu acredito que uma pessoa nesta condição pode perfeitamente também seguir todo o caminho e até chegar à eliminação, tal como qualquer outra pessoa que é vegetariana, por exemplo. Por isso, acho que no fim do dia o caminho é o teu. Contudo, Sim, óbvio que há linhas que tens de tentar ser, porque senão o que eu estou a dizer também pode falar contra mim, porque falámos dos monges que fazem atos condenáveis, mas se calhar na cabeça deles, se eles acharem que não são, não é imoral, então está tudo bem. Não, óbvio que não. Se calhar há linhas, se calhar há linhas que não se podem traçar de qualquer forma, mas outras são um pouco mais, estão um pouco mais onduladas, são um pouco mais subjetivas, e nessas eu acho que depende de cada pessoa, talvez. eu Hum, acho que até complementando uma outra reflexão aqui, eu acho que tem a questão da convicção. Se a pessoa está convicta que aquilo, isso tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre a convicção que eu acho bem interessante, que o pecado depende da pessoa estar com convicção ou não. Né? Por incrível que pareça, isso está na Bíblia, em alguma passagem. Por algum motivo eu lembro disso. Então, se você faz alguma coisa e você não está convicto que está certo, isso é um pecado para você. Agora, se você está convicto que está certo, para você não é pecado. Então, sua consciência vai estar tranquila. Agora, pegando isso ao pé da letra e aplicando para um caso extremo, e às vezes até pega esse monge, ou sim, então qualquer pessoa qualquer, que faz uma má ação, mas não considera isso como pecado e fica com a consciência tranquila, tranquila, eu acho que ela realmente pode evoluir bastante na questão de insights meditativos. Agora, a pessoa que não tem convicção e mesmo assim faz, vai, ela vai acabar considerando pecado, inconscientemente ou não, e isso vai gerar perturbações na consciência, nas sensações do corpo, sankaras, que não vai permitir evoluir no caminho nem um pouco. Então, só um parênteses assim de curiosidade do que me veio aqui à cabeça. hum. Faz sentido para você? Concorda, discorda? Eu acho que tendo a discordar no sentido de, imagina uma pessoa que acredita convictamente de que está a fazer algo correto, mesmo que esteja a fazer algo extremamente mau. E os Uhum, maiores exemplos que eu consigo imaginar de fazer algo extremamente mau é infligir dor extrema noutro ser humano, por exemplo. Vamos falar matar, vamos falar espancar, vamos falar violar, mas se calhar podemos ir ao caso de matar. É o exemplo mais extremo que eu consigo arranjar. uhum, Mesmo que eu, imaginemos que eu, não, é melhor não imaginar eu, imagina outra pessoa que mata outro indivíduo. Mesmo que essa pessoa acredite convictamente de que está correta, uhum. ah, se ela acredita convictamente que infligir este máximo de dor a outro ser humano é para ela moralmente correto, é porque falta, é porque existe ego ali, é porque existe falta de amor e compaixão. Então, esta pessoa pode, lá está, como nós referimos, atingir altos níveis de estados meditativos e tudo mais, mas nunca se vai ser verdadeiramente uma pessoa iluminada, porque, e voltando ao que falámos há uns minutos atrás, uma pessoa que tem amor e compaixão no seu coração nunca vai infligir esta dor a outros seres humanos desta forma. Ahm, por isso, automaticamente, a sua moralidade, se não é regulada por isto, então algo não está certo. Sim, sim, sim. E é aquele negócio, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Exatamente. Aí que está o maior perigo. É quando a pessoa
sabe que está fazendo errado, acaba que mais cedo ou mais tarde vai cair em si, ou vai ser mais fácil de punir. Ou... Agora, quando a pessoa crê que está fazendo o certo, é muito mais difícil. E mais difícil ainda é quando não é uma pessoa, mas é uma nação. Exato. E aí nascem guerras, igual, por exemplo, a guerra no Vietnã. Os Estados Unidos bombardeando o Vietnã por 20 anos, achando que aquilo é o correto. Ou nem de longe. É, igual Israel retaliando com a Palestina, e aí por aí vai. É. Agora, uma questão que você citou, Hum, cada um tem o seu caminho. Aliás, antes, um pouco, só citar um outro exemplo mais suave. De um monge que retaliou com. Ele, acho que ele foi banido do budismo porque ele não adotou o que eram os princípios morais do budismo na época, que é o cara lá do Butão, o Divine Madman, que ainda assim, por mais que ele tinha, eu acho que ele é até considerado iluminado lá no Butão, mas ele continuava a beber, continuava a praticar sexo, e isso na época era inconcebível para o monge, né? Então, há um caso aí que a moralidade para a instituição budista estava sendo infringida, mas para ele não estava e tudo bem, né? É só colocar um exemplo aí. Mas e é um muito dando bom um exemplo. e aí é questão da moralidade, né? Porque E aí, será toca que naqueles pontos meio turvos da moralidade budista. Toca naqueles pontos que se calhar toda a gente mais questões tem sim, e que é mais sim, dúbio. sim. É, é só essa questão que eu queria levantar, né? A questão, acho que a questão da moralidade tem coisas que são verdades, assim, acho que incontestavelmente quando a gente traz aquilo à tona, né? Não fazer o mal ao outro que você não queira que faça com você mesmo. Isso aí fica claro quando a gente traz isso à tona. Mas tem muitas coisas que são áreas cinzentas do que chega a ser um conflito de moralidade ou não. Por exemplo, tomar um, um álcool, ou comer uma carne, ou, né? E aí eu não vou entrar tanto em detalhes aí que fica para um outro momento, mas só Sim, para mostrar essa área cinzenta da moralidade. E passando à frente, e aí um assunto que até que queria falar com você, você me fala se vale a pena a gente entrar nisso ou não. sim, sim, diz. Mas você disse que cada um tem o seu próprio caminho, e aí me fez lembrar do livro que você me recomendou, que é o Siddhartha, do Hermann Hesse. Hermann Hesse, sim. Hermann Hesse. Escritor alemão. Isso. E eu lembro que eu só li a introdução e eu parei por ali, que eu achei até meio perigoso continuar a leitura, porque ele tem fortes críticas, pelo que eu li na introdução, a ele concorda plenamente que cada um tem o seu próprio caminho e discorda plenamente o fato de tentar alguma instituição, alguma pessoa, ou até o mesmo próprio Buda, tentar direcionar o caminho, sendo que cada um tem o seu próprio caminho. O que que você acha disso? Dá uma introdução sobre o livro para o pessoal, que você vai saber mais do que eu, porque eu não cheguei a ler. É até meio injusto da minha parte estar fazendo Hum, algum julgamento, sendo que eu só li a introdução. Então, só para deixar claro aqui, eu li só a introdução, deu a entender as coisas que eu estou falando aqui, eu vou complementar mais um pouco, mas
você vai saber falar melhor aí sobre o livro do que eu. Ok, sim, podias-me ter dito que eu assim preparava-me um pouco melhor, que eu tenho o livro ali. Mas sim, é um livro bastante pequenino. Eu na altura li-o mesmo antes de sequer fazer o curso Vipassana, já li há alguns anos, portanto ainda não estava nada dentro deste mundo do Vipassana e do budismo em geral, não sabia nada. E o livro é muito pequenino, é de Hermann Hesse, um escritor alemão, Prémio Nobel da Literatura, e essencialmente é Siddhartha, é a história de Siddhartha Gautama, o Buda, que nós conhecemos, mas de uma perspectiva não super verdadeira. Portanto, é essencialmente a história de Siddhartha Gautama, a pessoa verdadeira que existiu, mas um pouco desconstruída. Portanto, é semi-verdade, semi-fantasia a história, mas essencialmente conta a história de Buda, de Siddhartha Gautama, dando uma perspectiva e uma boa linha daquilo que é o budismo, no caso, na visão dele e do seu próprio caminho. E não contando muito da história, e depois, óbvio que aqui tem sempre traços de verdade e traços de mentira, mas conta a história de Siddhartha Gautama que foi experimentando muitas formas de viver e de existir até descobrir um, no caso, o budismo, mas tudo de uma forma muito individual. Ele experimentou várias coisas com várias pessoas, sempre no seu próprio caminho, literalmente deambulava pela a Índia na altura, pelaquela zona que agora é Índia, até descobrir o seu próprio caminho pessoal. No fundo, a história, esta é a história para demonstrar isso mesmo, que para ele o budismo acaba por ser esta descoberta individual. E perguntaste-me se eu concordo com esta visão do budismo. Eu sou muito fã desta visão em traços gerais. Não sei se tens algum ponto específico para depois me perguntar se eu concordo ou não, mas em traços gerais, eu talvez até seja o ponto que eu mais adoro no budismo. Não em todo o budismo, porque mais uma vez, tal como nós vimos, e tu se calhar tens tido a oportunidade de ver mais, porque continuas a viajar em países budistas. O que eu descobri, principalmente no Sri Lanka, mas também no Nepal, é que o budismo de hoje em dia é um pouco diferente do budismo de outrora, ou pelo menos o budismo mais popular é diferente deste budismo que eu acabei de falar. Um, e este budismo que eu Uhum, acabei de falar, sem rezas, sem deuses, sem rituais, sem instituição, acho que é um caminho muito bonito, é o teu caminho individual. Óbvio que temos estas tais linhas orientadoras e o que nós falamos durante todos estes 7 episódios até agora, este o oitavo, foi de todas estas linhas orientadoras que existem e que são muito uhum, boas, mas em última sim. instância acho que o caminho é teu, é individual e que gosto muito Uhum. dessa perspectiva. Eu acho que eu não vou render muito na discussão, porque no final das contas a gente vai estar fazendo mais um jogo de palavras do que de raciocínio e conclusões. Hum, Mas, de fato, acho que cada um tem o seu caminho, porque o ponto de partida é diferente, mas a direção é a mesma. Resumindo, é isso que eu acho. No livro, ele, na introdução que eu li, deu a entender que eles criam esse personagem Siddhartha, que é um personagem diferente do Siddhartha Gautama, se eu sim, não é me engano. inspirado, mas não é ele. Ou seja, muitos dos É, pontos até são de história parecida a ele, mas não é mesmo ele. Portanto, sim, esse Siddhartha é de uma família indiana, Brahmani, uma coisa assim. Acho que tem algum momento da história na introdução que eu li, fala que eles até cruzam caminho, mostra ali as divergências de cada um, e fala muito essa questão do caminho próprio, e aí no livro eu senti, na introdução, eu senti como se fosse, bom, cada um tem o seu próprio caminho, tem o seu próprio experiência, e não faz sentido nenhum o Buda ter
tentado passar esses ensinamentos para frente. E tá Ok. aqui a gente hoje falando sobre isso. E no final das contas, esse Siddhartha, depois que atingiu a iluminação, continuou o trabalho dele de barqueiro lá, sem passar os insights, ensinamentos nenhum para frente. Então aí eu acho que foi muito extremo, talvez, por um lado. Ele falou, ó, tem que aproveitar a vida de da forma de cada um acredita e se você acha que prazer vai te fazer feliz, vai em busca dos prazeres e de certa forma é, mas se você tem um direcionamento talvez e uma prática que você não precisa passar por isso tudo para ter esses insights, eu acho que faz mais sentido. Então, só para dar um resumo, que eu lembro que eu cheguei a comentar com você há muito tempo lá atrás, que eu li a introdução, mas não quis dar continuidade ao livro. E aí você ficou, sério? Por quê? E aí eu tô até aproveitando o episódio para a gente trazer isso, porque tem a ver com o assunto, né, de hoje, e a gente discutir sobre isso. Mas eu acho que nós dois estamos de acordo de que realmente o caminho de cada um é diferente, mas a direção e a orientação que a gente tem, principalmente pelo curso do Vipassana, é pertinente e útil, sim, porque senão não Sim, fazia sentido nenhum a gente estar aqui. exato, sim. Se calhar até me fazes querer voltar a ler o livro porque estás a dar boas linhas e eu já não me lembro se de facto o livro vai nesse sentido ou não. Eu na altura li antes de saber mais sobre Vipassana, budismo, Dhamma, por isso agora já não sei. Se calhar vou ter que voltar a ler a ver se eu tenho essa sensação agora ou não. Mas na altura não tive nada dessa, é mesmo. Sim, ahm, isso é também muito. faz quanto tempo que você leu? Tem vários anos, né? Se calhar não tantos, acho que deve ter sido 2020, portanto, agora Hum, 4 anos, talvez. Estamos em ok. 2024, para as pessoas que ouvirem isto daqui a 200 anos. Um, mas sim, eu na altura eu adorei muito o livro por causa deste conceito de o nosso próprio caminho. Mas eu acho que é um caminho que, e eu digo, o caminho é sempre o mesmo. Ah, foi como tu disseste, o caminho é diferente, mas a orientação ou a direção é sempre a mesma. E isto transcende muito mais o que tu estavas a dizer de, eu acho que o meu caminho tem que ser dedicar mais aos prazeres, eu acho que o meu caminho tem que ser dedicar mais a não sei quê. Eu acho que o caminho verdadeiro vai sempre mais ou menos na mesma direção. Pode ter nuances diferentes, e eu digo-te isto Hum, porque eu sinto que uh, 2020, no caso, todos nós no nosso mundo foi muitas coisas aconteceram, e 2020 para mim em específico foi um ano de bastante reflexão, e já os anos anteriores, mas 2020 foi aquele tempo em que pude estar em casa com muito tempo para refletir. Então eu sinto que eu acabei por sozinho, sem recorrer a nenhum tipo de religiões ou sem me dedicar a 100% a uma filosofia específica, sinto que me comecei a direcionar o meu ser com uma direção, e eu depois de estudar um pouco mais sobre filosofias como o estoicismo ou de religiões como o budismo ou até mesmo o cristianismo, que fala do amor e a bondade e tudo mais, tu acabas por ver que todos esses caminhos podem ser um pouco diferentes, mas a orientação e a direção é sempre a mesma. E eu sinto também que, pessoalmente, sem nenhuma religião, sem nenhuma filosofia, só das minhas reflexões próprias, houve um ponto na minha vida onde descobri qual o caminho, qual a minha direção. E que depois vim mais tarde a saber que, com todas essas religiões e filosofias, é mais ou menos por ali. É mais ou menos ali como quem vai em frente e vira à esquerda, percebes? É todos iguais. sim, Portanto, acho que independentemente da religião, filosofia, o caminho certo, entre aspas, não sei se quer dizer o caminho certo, mas há de ser sempre com a mesma orientação.
sim, entendi. É, e aí acabou que, por final das contas, eu não quis dar continuidade à leitura do livro, e aí vem uma coisa minha particular. Eu acho muito perigoso ler um livro de ficção que é misturado com a realidade e eu fiquei com um certo receio de como que ele poderia me influenciar a história desse Siddhartha fictício de alguma maneira. E aí eu preferi não dar continuidade, porque é fácil a, a gente perceber as coisas que conscientemente está nos influenciando, mas é perigoso as coisas que estão nos influenciando inconscientemente. E aí, Hum. nesses tempos de mídia social, inteligência artificial, é cada vez mais perigoso, né? Mas foi essa questão aí, esse motivo principal que eu não dei continuidade com a leitura, Talvez um dia então. Dês uma talvez. oportunidade e depois vês e depois comentamos aqui no podcast se tinhas razão ou não. Sim, sim. É, depois releia também e vê se eu tô falando bobeira ou não. Eu achei ele um pouquinho extremista nessa questão do caminho próprio e não há orientação, direção, cada um por si, cada um vai ter seus meios, vai ter seus insights. O que foi para Buda não serve para a gente. Basicamente, ele disse, deu a entender isso na introdução. Ok. Aí eu falei, não, eu acho que está muito extremista isso aqui, é uma história de ficção que as pessoas têm que ter cuidado na hora de ler para não misturar, considerar isso realidade de uma forma ou de outra. Mas, Bom, o que eu te mudando posso aqui, dizer é que, deixa-me só sim, então concluir, posso dizer que já não me lembro, se é ou não, mas o que te posso dizer é que na minha ideia daquilo que foi o livro, não ficou essa ideia. Portanto, é, é o que eu te posso dizer. para você com uma experiência bem positiva, né? Então, realmente, Exato. às vezes eu estou tendo, de novo, eu só li a introdução, talvez a introdução foi hum, escrita de uma maneira mais pesada do que o livro é, ou a minha interpretação foi mais pesada do que realmente o livro é. Então, também não posso colocar isso como verdade para mim mesmo ou para os ouvintes, né? Então, fica aí a sugestão, cada um dá uma lida no livro e Exato. tenha a própria opinião. Com certeza é algo que vale a pena dar uma olhada, tá? Mas com cuidado. É Sim, ficção, ficção. é ficção, exato. E aí ele fala ali nesse vídeo do dia 3, né, também dos três tipos de sabedoria. Aqui a gente Exatamente. vai ter fé naquilo que na pessoa que está falando, ou na instituição que está falando, ou o tipo de sabedoria que consegue ver a lógica intelectualmente daquilo que está passando, ou a sabedoria de através da experiência direta, que é a principal. A gente é uma sabedoria com a nossa própria pele ali, né? Com a nossa própria experiência. E E sim, eles, desculpa, sim. diz. E aí ele dá alguns exemplos e tal. O que que você complementaria aí sobre esses tipos de sabedoria? Sim, portanto, existem estes três tipos ou fases do panha da sabedoria, sendo que o primeiro é, lá está, esse que disseste, é o receber a informação, receber a sabedoria e aceitá-la cegamente. Mas depois há uma segunda fase de tentar desenvolver na nossa própria cabeça intelectualmente, perceber, será que o que eu estou a ouvir, será que esta sabedoria faz sentido? Portanto, esse é o segundo ponto. Portanto, haver uma compreensão intelectual daquilo que ouvimos
E o terceiro ponto é experienciar a própria sabedoria, portanto, que é a última fase, através da meditação Vipassana, experienciar de facto toda essa sabedoria que ouvimos e compreendê-la e, por último, torná-la também verdadeira no nosso dia a dia. Ele até dá um exemplo, eu não sei se vou conseguir dar, mas é um exemplo do menu de restaurante. Não sei se te lembras, mas ele deu um exemplo que era muito bom, que era, vamos imaginar uma pessoa que vai a um restaurante para comer e olha para o menu. O primeiro exemplo era o empregado dizer-lhe, olha, esta comida aqui nós aconselhamos, é muito boa, pode escolher. Este é o primeiro tipo de panha, que é nós acreditarmos no que o empregado diz. Olha, se o empregado nos diz que esta refeição é muito boa, então eu vou comer. Depois o segundo ponto é desenvolvê-lo intelectual para perceber se é bom. E eu aqui, se calhar, posso olhar para o próprio menu, ver os ingredientes, parece-me bem. Estou a olhar para as pessoas à minha volta no restaurante a comer, elas estão a desfrutar muito. Faz-me sentido que isto seja bom, porque o empregado disse-me que é bom, eu estou a ver os ingredientes, eu gosto, as pessoas ao meu lado estão a comer e a gostar, faz-me sentido. Mas depois o último ponto é: vem a comida, vem a refeição, eu experimento e aí sim percebo se gosto ou não. Portanto, olha, acho que até consegui explicar mais ou menos bem o exemplo que ele deu. Estes são os três pontos, as três fases da sabedoria, e a última é de facto o empregado pode nos dizer, nós podemos ver pessoas a gostarem, mas nós só percebemos mesmo se gostamos e se nos faz sentido depois de provarmos. E portanto, este exemplo com o professor Goenka acho que é muito elucidativo para estas três fases da sabedoria, as três fases do Panha. Sim, exatamente. É só depois que tá de fato comendo a comida que ele vai ter a experiência se é Exatamente. gostosa ou não. Ele também tem um exemplo do médico lá, do doutor, que eu achei até mais interessante ainda. Que o paciente vai lá, né, fala que tá doente e tal, aí o doutor vai e receita o remédio. Aí ele, beleza, obrigado. Aí volta para casa, tem a estátua do doutor lá, né? O meu doutor receitou a cura para minha doença e começa a rezar para o doutor, a cantar para o doutor, mas não toma o remédio e continua doente. Uhum. Aí ela, não. Aí vem pro próximo fato, né? Que não é o doutor, não. Mas a bula aqui do meu remédio aqui, ó, tudo aqui que explicando aqui os componentes químicos, como que eles atuam no meu corpo. Aqui eu vou ler a bula, minha bula é muito boa, do meu remédio é muito boa, e vai ficar só na leitura, né? E não tomo o remédio. Então, o que que quer dizer? É só a ação, a experiência direta para a nossa vida que vai trazer positividade para a gente e para os outros. Enquanto a gente tiver só na teoria, só acreditando porque a pessoa ou a instituição fala que é boa, só mantendo no nível intelectual, isso não vai trazer mudança para a nossa vida. Então, eu acho interessante essa questão da meditação vipassana por causa disso, porque além de trazer, tem o Buda, né, que é um ser iluminado que por si só poderia ser igual, principalmente outras religiões têm uma pessoa mais santificada que as pessoas vão seguir só porque essa pessoa falou ou porque está escrito em livro sagrado. No budismo vai para um nível adiante que tem lógicas, acho que tanto nos outros também tem sentidos lógicos intelectuais para fazer determinadas coisas. Mas aí o budismo, através da meditação, dá um passo adiante, que eu acho que nenhuma outra instituição relacionada
a moralidade, a convivência boa entre os humanos e tudo mais, consegue, que é trazer uma prática para levar um passo adiante, para trazer isso para a prática, para treinar isso, que é através da meditação. E essa experiência direta é a mais importante. Se a gente não conseguir trazer isso para a vida, isso como, como uma experiência, a gente não vale nada, né? É que me veio até a cabeça uma questão, estava em Taiwan, um outro exemplo real aqui de um amigo, o primo do meu amigo mora em Papua Nova Guiné, ali próximo à Austrália. Ele falou que a polícia entrou em, em greve no país todo. E aí a população começou a saquear as lojas nas ruas. Todo mundo, pessoas, cidadãos comuns. Uau. E aí ele falando que nos noticiários, não sei se foi ele mesmo que viu, aí à noite estavam as pessoas na igreja, com as roupas novas e tal, muitas delas até com etiqueta ainda na roupa. E aí mostra como é que são as coisas, né? Muita gente fica só no nível intelectual, mas não traz para a prática. E não vale nada. Ficar só no intelectual não trazer para a prática, para o dia a dia, né? Ele volta a referir neste discurso, e já nos anteriores ele o fez, que é o facto de as pessoas fazem tudo exceto trabalhar em si. As pessoas fazem tudo exceto, de facto, no caso em específico, meditar. E ele teve montes e montes de exemplos de pessoas que apenas iam aos discursos e tudo mais, mas que não queriam a parte importante, que é a da meditação, e que é fulcral. É fulcral. E é muito bom, o que estavas a dizer do facto do budismo dar esta ferramenta que penso que nenhuma outra religião, pelo menos que eu tenha conhecimento, dê uma ferramenta destas que auxilia as pessoas, que é muito bom. Sim, sim. E até cai um outro perigo, acho. Talvez a nova religião do século XXI seria a questão da inteligência artificial e as pessoas começarem a acreditar no que ela vai estar falando. Ó, para você, você tem o melhor é isso é aquilo, a verdade é essa é aquela, e tá ali acreditando numa autoridade artificial que às vezes pode estar certa, às vezes não pode. E é engraçado que, dando até um outro exemplo aqui, né? No meu WhatsApp apareceu um Meta AI, uma ferramentazinha de chat, tipo o chat GPT, que eu comecei a perguntar as coisas, realmente é bem interessante. Em vez de pesquisar no Google e procurar o site, a informação que você tem, você já pergunta para o chat ali, né, como se fosse uma conversa de WhatsApp com qualquer outra pessoa, ele já responde de forma mais direta e concisa o que você está procurando saber. Só que é muito perigoso, você não pode acreditar em tudo. É um exemplo que ficou muito claro, é que eu fui para uma cidade em Taiwan que chama Puli, e aí uma das coisas que ele falou que tinha para fazer lá era uma brewery, uma cervejaria, para experimentar cervejas e vinhos locais. Aí eu fui, beleza, eu adoro viajar e experimentar a cerveja local, de onde eu estou passeando. Eu fui, cheguei lá, era só vinho, não tinha cerveja. Falei, Hum, pô, essa inteligência artificial tá me julgando, tá igual o Google Maps quando mostra um caminho que não existe. Aí eu perguntei, ué, por que que você falou que tinha cerveja? Eu ainda tirei satisfação com a inteligência artificial. que bom, Aí ela, ó, me desculpa, eu errei. Realmente não tem cerveja lá, não. Olha pra você ver. E aí é uma questão incrível. que é um problema aí presente, tal, já é presente aí nas nossas vidas. E, e uma outra questão que eu pensei também, que até um pouco.
também é presente nas nossas vidas é a questão dos cientistas, né? Acho que hoje em dia é normal as pessoas acreditarem na ciência, na razão. Só que, pegando um livro do Sam Harris, que na verdade é uma transcrição de podcasts dele, eu estava discutindo isso com uma outra pessoa, se eu não me engano era o Daniel Kahneman, que era daquele livro lá, Sei quem é, sim. Pensar Rápido e Devagar. E devagar. Excelente livro. Ele morreu esse ano, 2024, no início desse ano. Já estava bem velhinho. Eles falaram, teve um estudo em que eles analisaram 20 e alguma coisa artigos em alguma revista bem conceituado para tentar reproduzir eles. E dos 21, tipo, metade ou um pouco mais da metade apenas que foram reprodutíveis, digamos assim, foram realmente validados. Os outros ficaram com conclusões não corretas. Teve essa questão também, né, realmente é importante a gente dar mais valor com a experiência direta e sempre ter um pé atrás em tudo que a gente vê e escuta dos outros, né, que é apenas o papel, a imagem que a gente tem deles, né, e não a realidade. É a informação que a gente tem deles, e não a realidade. E a questão intelectual que vem deles, e não a realidade. Então, é sempre bom a gente questionar e indagar. E aí uma questão, e será que esse estudo dos papéis, dos artigos, também foi feito de forma correta, né? Então, é, Pois, é sempre também tu bom mesmo questionar. estás a acreditar que foram feitos de forma correta para chegar àquela conclusão. Por isso, depois é sempre uma É, espiral. sempre uma espiral. Mas a conclusão que eu tenho é questionar nunca é demais. Sim, Buscar eu ter acho que mais acabaste a por própria concluir bem. experiência. Exato, acho que acabaste por fazer uma boa conclusão de tudo isso. A importância que é questionarmos sempre tudo e todos, até incluindo nós mesmos. Até mesmo a nossa percepção, por vezes, pode ser incorreta ou não a mais correta. Portanto, até duvidar de nós mesmos e das nossas próprias moralidades, como falámos há pouco, convém todos os dias, entre aspas, irmos metendo à prova, porque estamos sempre a aprender, estamos sempre a mudar, a melhorar, esperamos. Uhum, E depois vamos para. E até, olha, até faço aqui a passagem para o próximo tema, que é o facto de tudo ser impermanente. Portanto, vamos mudando, nós e tudo no mundo. uhum, E depois o professor Goenka acaba por, já numa fase mais final deste discurso, começar a falar de algo do qual vamos começar a falar muito nos próximos discursos, dos próximos dias, que é esta verdade máxima de que tudo é impermanente, ou de que nada é permanente, se quisermos dizer ao contrário. Um, é uma verdade da qual ele fala muito, conseguimos ver, conseguimos senti-la e percebê-la até mesmo na meditação. Tentemos imaginar o momento onde eu sinto uma comichão no nariz. Um, Durante a meditação, o objetivo é não ir lá com a mão tocar, e portanto, se nós nos conseguimos manter equânimes durante algum tempo, também nós vamos sentir que essa própria comichão no nariz vai desaparecer. Portanto, tal como a comichão no nariz, tudo, até mesmo a nossa existência é impermanente. Portanto, essa é uma das grandes verdades que o professor Goenka nos fala bastantes vezes. Não sei se tens algo para adicionar a este ponto. sim, sim. A questão do anicca, né, a impermanência, é falado cada vez mais. Aí me vem uma pergunta relacionada. Apesar de que ele sempre fala tudo é impermanente, você consegue ver alguma coisa que, na verdade, acaba sendo permanente para sempre? Hum. Para responder a isto, ainda não sei a resposta, mas para responder a isto vou dar um exemplo que ele nos dá, que é o facto
de que, por exemplo, num rio, vamos imaginar um rio a passar, se nós tocarmos, estivermos numa margem do rio exatamente parados e tocarmos na água e depois esperarmos e tocarmos outra vez na água dentro de 10 minutos, é o mesmo rio? É, mas as moléculas específicas daquela água já passaram há muito tempo, já é outra água, porque a água está sempre a passar. E nesse sentido, a tua pergunta é: será que há algo que não é permanente? Que é permanente para todo o sempre? É difícil dizer alguma coisa. Consegues imaginar alguma? Não. É, eu estava pensando aqui, questão de que, para quem não acredita em vida após a morte seria permanente. Bem visto. Mas será que isso é apenas um jogo de palavras? É, Porque talvez. a morte, porque a morte se virmos sobre esse prisma, se calhar a morte já é o nada, Já é o nada. já é o nada. Portanto, óbvio que depois o nada daí para a frente é permanente, mas é uma boa reflexão, é um bom ponto, mas não sei se conta. Não sei se podemos incluir a Sim. morte. Uhum. Hum, É, tranquilo. Só, só ok, para sim. trazer uma reflexão que Se alguém me que veio à vê este cabeça. podcast e pensar em algo que é permanente, diga-nos, mande-nos mensagem Boa. pessoal em algum sítio. Porque, olha, é uma grande questão. Será que há alguma coisa permanente? Não sei. Não É, consigo que imaginar eu uma. vejo que até o próprio universo Sim, exato. Se até o próprio está universo um fadado dia a pode acabar. acabar. É. A entropia em si, a energia vai, o sol vai acabar, um dia vai explodir, vai morrer, toda a combustão do universo vai Yeah. terminar, enfim. Eu acho que E por isso, sim, se alguém, realmente. se algum ouvinte conseguir encontrar alguma coisa, destorna completamente a verdade budista e acaba com o budismo, essa pessoa. Portanto, se algum ouvinte nosso quiser acabar com o budismo, basta dizer-nos o que é permanente para todo o sempre e destrói uma das maiores verdades budistas. É, agora, por exemplo, tudo que acontece no espaço-tempo, algo que acontece no dia 4 de julho de 2024, está marcado naquele ponto ali do espaço-tempo Hum, para sempre. Mas, de toda maneira, é algo que é passado, e aí já já não vira uma existe. ficção, já não existe. Exato. Realmente. É, Portanto, é o mesmo conceito também da morte que estávamos a sim, falar, acho eu. sim, é mais a não existência do que o realmente. E aí, outra sabedoria que vai sendo falada cada vez mais no curso, além da impermanência, a questão do dukkha, né, do sofrimento, que tem tudo a ver com o vipassana. A questão do apego a sensações prazerosas, o desejo pelo prazer e a aversão a sensações desprazerosas, né, a aversão à dor. Basicamente, são condicionamentos evolutivos, eu diria, né, Hum, que faz a gente sofrer para a gente manter a nossa sobrevivência, buscar o que aumenta as nossas chances de sobrevivência e reprodução. A questão é que hoje a gente não mora mais na selva, a gente tem artifícios mais tranquilos, mas a nossa biologia continua sendo a mesma do ser humano, humano coletor de milhares de anos atrás. Eu acho que o budismo é até muito importante, a meditação vipassana é muito importante por causa disso. Nos permite olhar de uma maneira não reativa, não evolutiva, e unir uma melhor decisão que faça mais sentido para os dias de hoje. E esse é o terceira sabedoria. Alguma coisa a acrescentar sobre o Dukkha?
do Sim, sofrimento? e é curioso que tu falaste de que esse não querer a aversão é mau, mas o outro ponto curioso também é que o querer demasiado o desejo e as coisas que parecem prazerosas também é mau. Isso é um ponto que talvez nem todas as pessoas pensem ou considerem, mas que é bastante curioso. E eu tenho a certeza, já não sei em que dia, depois em que dia do discurso do professor Goenka, lembro-me que ele dá uns exemplos muito interessantes e que depois havemos de trazer para os próximos episódios. Até me lembro de um exemplo de uma senhora que tinha uma mala e que a perdeu, mas depois vamos estudar melhor isso para os próximos episódios, para demonstrar melhor este exemplo. Mas era só deixar aqui a nota para os próximos episódios de que este conceito de que também o desejar demasiado também nos corrompe, também é negativo. Este desejo, este querer as coisas positivas em demasia e de uma forma se calhar não equânime, também tem efeitos negativos. Portanto, é só um ponto que também deixamos para depois, digo eu, nos outros episódios onde falamos mais especificamente deste assunto, se calhar aí íamos um pouco mais a fundo. Sim, sim. É, agora até voltando ao Daniel Kahneman, acho que ele tem até o prêmio Nobel de Economia, em algum sentido, mas ele é muito foda em relação de comportamento humano. Uma das coisas que ele salienta é que a questão a aversão a coisas negativas tem um peso cerca de 2 vezes maior do que o desejo a coisas positivas. Isso até pela questão evolutiva faz muito sentido, né? Que a gente ter aversão a perigo, a coisa ruim, que pode ameaçar a nossa sobrevivência, é muito mais perigoso, né, para a nossa sobrevivência do que buscar prazeres. Isso traz algumas implicações. A primeira é que a gente, tomando intelectualmente isso como nota, a gente sabe como que a gente exagera nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, nos nossos medos, e a gente sabe que, cientificamente, e evolutivamente, faz sentido a gente exagerar nisso. E aí a gente tem que trazer isso para a prática. E a meditação Vipassana é um treinamento para a gente conseguir praticar e não deixar essas preocupações, reações às coisas negativas nos, nos controlar. E aí a gente observa as sensações, reage com equanimidade e tudo mais. E talvez por a gente dar um peso menor à busca pelos prazeres, às vezes passa mais de uma maneira mais sutil nas sensações do corpo. E por isso que talvez as pessoas não conseguem dar muita atenção a isso. Mas tanto o desprazer da coisa negativa tá chegando na gente, ou não ter a coisa prazerosa, ambas trazem o sofrimento. E é importante a gente estar ciente das sensações do corpo para identificar esses momentos e agir de forma sábia, né? São os três sabedorias que vêm para a terceira sabedoria aí, insight, que é o anatta, a ilusão do eu, certo? Certíssimo. Um, eu acho que, e não sei se depois queres falar um pouco mais a fundo num outro episódio, porque acho que ainda vamos falar mais sobre o eu, mas este sempre foi o ponto onde eu acho que mais dúvidas tinha. E não sei se lembras, discutimos já várias vezes sobre o eu, sobre o existir eu, sobre o não existir eu, e acho que continua a ser o ponto onde se calhar mais diferença, se calhar o ponto onde nós os dois mais temos diferenças na nossa visão do mundo, Uhum. diria eu. Não sei se queremos deixar aqui só no ar para depois no próximo episódio mandar mais a fundo ou se queres já falar um bocadinho. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho, Hum, só para não deixar a gente falar um pouquinho da impermanência, do sofrimento, né? Vamos falar um pouquinho da anatta também, da ilusão do eu. Né? Eu, particularmente, né, tem várias maneiras da gente explorar essa questão da ilusão do eu. Acho que realmente não vale a pena a gente entrar muito a fundo em todas elas. Vale a pena realmente, de fato, um episódio só para
para isso futuramente, mas acaba que está tudo conectado, né? Essas três sabedorias, a impermanência, o sofrimento e o eu. O primeiro, para a gente falar que existe um eu, a gente precisa falar o que que é o eu, né? Isso é abordado, se não me engano, no próprio vídeo do Goenka aí do terceiro dia, né? É o nosso corpo, é a nossa mente, mas tanto o corpo quanto a mente está mudando constantemente, tudo é impermanente. Então, o que que é uma coisa que está mudando constantemente? E, de fato, é uma outra fonte que até a questão de neurônios tem um ciclo maior, mas até isso é reciclado. Os velhos morrem e os novos, fisicamente, a gente é uma outra pessoa. E até neurologicamente falando, de 20 anos atrás para 20 anos depois. Então é difícil de identificar o próprio eu. E aí a gente tem essa ilusão, né, de que a gente é o eu. Cada vez mais eu vejo que essa questão da causa e efeito também, né, que é a questão do que eles chamam de karma. E eu vejo que, por exemplo, a árvore não tem comportamento e poder de decisão. Ela vai reagir conforme tenha água, nutriente e sol, causa e efeito. E cada vez mais eu acredito que a gente é muito mais parecido com a árvore em termos de causas e efeitos do que um agente que está tendo autonomia e poder de decisão para fazer as coisas. São ilusões que a gente cria para a gente mesmo. A gente é muito mais parecido com uma árvore do que a gente pensa. É, a, e aí essa questão da ilusão do eu, a ilusão do livre-arbítrio, a ilusão de que a gente está no controle, sendo que na verdade é tudo causa e efeito, causa e efeito. É, eu acho que tu tentas. Eu percebo essa parte de estruturalmente e fisicamente e literalmente, por exemplo, pegando no nosso corpo, desde que eu tinha 5 anos e quando terei, vamos dizer, 80 anos, se lá chegar, fisicamente e atomicamente e tudo mais, os átomos e tudo, se calhar é quase tudo diferente. Já tudo foi reciclado, rejuvenescido, portanto, consigo compreender esse lado. E eu acho que tu vais muito pelo sentido de, ok, se fisicamente aquelas coisas que me construíam quando eu tinha 5 anos já não são as mesmas de agora que tenho 80, então se calhar o eu não existe. E é um bom ponto, porque literalmente aquilo que te compunha já não está quase nada contigo, ou está, vamos dizer, 20%, ou 10%, ou 50%, não sei, não faço ideia. Mas isso é de facto um bom ponto, mas eu consigo dar o exemplo de, e eu lembro-me perfeitamente de te dar este exemplo, acho que estávamos no Sri Lanka, e tal como tu podes assumir que o eu não existe, se calhar podes fazer uma extrapolação também para cultura de um país ou para ou sociedade ou algo assim, que é, vamos imaginar, e isto já não é um exemplo mesmo eu humano físico, é algo muito mais não tangível, mas vamos imaginar um clube de futebol. Um clube de futebol que antes, em certa altura, esteve nos seus tempos áureos, ganhava tudo, era o melhor clube do seu país, mas depois de uma mudança ou por algo que aconteceu, o clube começou a perder os jogos todos. Foi uma mudança, eles não estão a conseguir. Eu, por algum motivo, estou a lembrar do Manchester United, para quem quiser visualizar comigo e que goste de futebol. Tiveram períodos áureos e a partir daí estiveram constantemente sempre a não conseguir voltar a estar lá em cima, a ser o melhor clube como foram. E o que é que se passou entretanto? Mudaram de treinador muitas vezes, a estrutura do clube
mudou muitas vezes, os jogadores já não são os mesmos de há uns anos atrás, portanto, uh, este clube se calhar está numa espiral de perder, já tudo mudou no clube, mas a espiral ainda continua. E portanto há algo que se calhar é passado, compreendes? Mesmo que um jogador novo vá e outro venha, mesmo que um treinador novo vá e venha, há coisas estruturais que se vão mantendo, há ligaduras que se vão mantendo, e com uma pessoa é o mesmo, mesmo que literalmente, sei lá, os componentes físicos da minha mão, sei lá, os átomos e a parte mesmo da pele, mesmo que esta pele que está aqui não seja nada igual à pele de quando eu tiver 80 anos, ainda assim eu acho que é a minha mão. Porque não foi uma mudança do dia para a noite, é uma mudança lenta, é uma mudança que vai sendo gradual, vão sendo acompanhados. Então, eu não sei se existe eu ou não, mas eu estou a tentar refutar o que tu dizes de só porque a parte física muda, então já não é. Eu acho que há uma passagem de testemunho que eu não sei explicar e que estou a falar de uma forma totalmente subjetiva, mas eu acho que não é como se eu cortasse a mão e tivesse outra. É sempre a mesma mão, mas que vai mudando, que vai evoluindo. Portanto, não sei, é totalmente subjetivo, ou pelo menos não digo que é totalmente subjetivo, mas é difícil encontrar objetividade neste assunto de o eu existe ou não. Mas o que me parece é que esse ponto que tu dizes de a mudança da estrutura física ser o raciocínio lógico para dizer que então o eu não existe, acho que não tem que ser necessariamente correto. Eu acho que a questão do exemplo do clube, o eu acaba que é um ótimo exemplo. É a mesma coisa. Vai mudando, muda, e o clube não existe. É, apenas acho que venhamos e convenhamos, tem uma coisa que a gente concorda é que o clube Manchester United não existe. Existe os jogadores, existe o técnico que varia, muda, existe de fato as células, existe os átomos, existe os órgãos, mas tanto o clube Manchester United quanto o Fernando Rezende Aires são apenas nomes. E Sim, instituição, uma instituição e um personagem que as pessoas acreditam. Inclusive, personagem que é diferente de uma pessoa para pessoa. Vai, então, acho que tudo, o exemplo do time, acho que até mais contribui para a ilusão do eu do que traz uma contra-argumentação. Mas, de eu fato, diria, eu é diria que muito. não no sentido de o exemplo específico de mesmo tudo mudando, os resultados, por exemplo, continuavam os mesmos, ou seja, há aqui uma espécie de cultura, de estado em que o clube está, que apesar de tudo ir mudando, aquilo continua. Também podes falar disso no futebol a tal mística do clube ou o que quer que seja, percebes? Algo que não é nada tangível, mas que existe. Não sei como é que é no teu clube, no Atlético Mineiro, mas no Benfica fala-se da tal mística do clube, aquelas tradições que são passadas. Concordes ou não concordes, indiferente, mas o que é facto é que podes ter aquele clube hoje ou daqui a 50 anos e já vai ser tudo diferente. Todas as pessoas que compunham aquele clube vai estar diferente, mas continua lá algo intangível que tu não sabes explicar. Mas de facto, o facto de falar de instituições e de sociedades é um pouco mais complexo ainda do que falar do eu. Se calhar o eu é um pouco mais fácil, é um pouco mais individual, mas é só para mostrar que pode haver mudanças ao longo do tempo, mas há aqui algo. Um, eu sinto-me uma pessoa diferente daquilo que era há 2 anos atrás. Eu acho que é um Samuel diferente.
Mas há ali alguma coisa, há ali algum ponto que eu posso conectar. E por isso, para mim, é-me difícil dizer que simplesmente o eu não existe. Porque eu estou a olhar para ti, estou a olhar para mim. Se calhar o que pode acontecer é estarmos aqui a não saber que palavras utilizar ou fazer aqui um jogo de palavras para tentar explicar. E se calhar, quando falarmos mais a sério disto, temos que definir as linhas orientadoras de palavreado que vamos usar, porque não Uhum. podemos cometer o risco de estar a tentar dizer a mesma coisa, mas por palavras diferentes. Mas tendo essa linha, depois acho que podemos conseguir discutir melhor a a nossa opinião. Sim, é, acho que é por aí mesmo. Mas eu acho que eu acho que é questão da pessoa ter orgulho de si mesmo, ou pegando o oposto, vergonha ou desapontamento, acaba que não faz muito sentido. É, enfim, a gente aborda mais esse assunto Sim, futuramente, vamos porque abordar. Até é porque, muito. sim, até porque eu acho que temos, apesar daqui parecer que estamos totalmente opostos, por exemplo, com aqueles textos que eu te mandei do vídeo, tu concordas com o que eu escrevi lá, portanto, acho que temos muitos pontos congruentes. Se calhar temos um prisma para olhar para as coisas de forma diferente, mas eu acho que concordamos muito mais do que o que se calhar pensamos que concordamos. Acho que Sim, estamos a olhar de perspectivas diferentes. sim, sim. Uma outra maneira também de olhar esse tema é olhar por outra maneira, né? O que que é o eu? Em vez de tentar argumentar o que que não é o Se eu, existe, que o ok. eu não existe, é o que é o eu? Você não vai achar Será que é como perguntar o que é arte o que é arte. ou o que é o amor? É daquelas questões que é difícil, mas tu É, sentes amor, tu sentes arte, tu sentes o eu. Tu mesmo que não acredites no eu, tu sentes que existe o eu. Ou consegues hum, perceber o porquê das pessoas dizerem que existe o eu. hum. Acho Se que calhar entra o eu pode muito na ter a questão sensação. tipo, por exemplo, vida após a morte, Hum, Papai Noel. A gente não consegue provar o que não existe, ok, apenas não existe. E o eu entra no meio. hum, ok. Então eu acho que se calhar é mais produtivo deixarmos para outro dia Sim. e Agora, assim, eu pegando refletimos. por outro lado, tem uma questão que Hum, é o seguinte: de fato, há uma experiência subjetiva. Há uma coisa aqui que está tendo uma experiência que é desse ser aqui. exato. O que que é isso? Ainda vou fazer o quarto curso de meditação amanhã. Se vier algum insight, eu falo para você no próximo Boa, episódio. perfeito. Assim sendo, eu não sei se tens algo a dizer mais, mas eu iria concluir com uma das últimas frases do professor Goenka neste discurso, que acho que é uma frase ainda que muito simples, muito bonita e que demonstra um pouco aquilo que é este curso e aquilo que é esta filosofia. Mas não sei se tens algo que queres ainda discutir antes. Não, eu acho que só para complementar, né, essas três sabedorias eu vejo que são bem conectadas, talvez mais conectadas ainda do que o Sila Samadhi-Panha, Hum, porque a ilusão do eu é questão, é aquele ser, é aquela coisa que está em constante mudança, né? Aí vem a questão da impermanência. E a questão do sofrimento está relacionado com esses dois, por quê? Porque
a gente cria esse apego ao eu, e aí a gente quer o melhor para ele. E ao mesmo, ou seja, a gente não quer que coisas ruins aproximem da gente, e que coisas boas afastem da gente. E aí gera a questão do dukkha, do sofrimento. Então, essas três sabedorias são realmente, de fato, bem interligadas, e a gente vai explorando com mais detalhes aí nos próximos vídeos aí ao longo do curso. Mas pode mandar bala aí na frase Perfeito. aí que você ia falar. Então o professor Goenka acaba com The pure mind is full of love, infinitive love and compassion. You can't hate anybody. E traduzindo, a mente pura, a mente mais pura é cheia de amor infinito e de compaixão. Tu simplesmente não consegues odiar ninguém. E acho que um ser iluminado é este. É um ser assim. Uhum. E aí, É um voltando no ser. início da nossa conversa de hoje, realmente, vai totalmente em contra de um monge que quebrou alguma questão de moralidade grave que prejudica outra pessoa. Então, esse é o caminho correto, pá, com as três Sila Samadhi em harmonia. Exatamente. Boa. E é isso, perfeito. Eu acho que podemos dar por concluída, não? Concluído, com Boa. sucesso. Tamo aí. Vamos. Damos então por concluído este oitavo episódio de Inervana. Espero que tenham gostado. Às 6 pessoas que viram, eu acho que está a crescer. Aos poucos a Boa. nossa audiência vai crescendo. E é isso. Obrigado, Fernando. E vemos no próximo episódio. Isso aí. Valeu, Samuel. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Inervana com Samuel, Fernando e Bruna.